Meus amigos, ontem postei um vídeo no canal externando uma certa perplexidade em relação a Donald Trump, o Donald Trump do momento. No final do vídeo, terminava pedindo ajuda. Se alguém me souber me explicar o que está acontecendo, por favor, me diga. E para minha surpresa, hoje cedo, estava lá um longo e-mail de um amigo que não quis, ou melhor, pediu sigilo, não quer se identificar, usa o pseudônimo de Omar, mas seu nome é outro, evidente. Ele fez um longo texto muito interessante, que tenta jogar luz sobre o comportamento estranho atual de Donald Trump. Primeiro, ele diz o seguinte: era preciso, sim, se livrar de John Bolton. Por quê? Porque toda e qualquer ação militar dos Estados Unidos na era Bolton pareceria sempre, ou, diz ele, parecerá sempre uma provocação, uma busca por novos conflitos para a venda de armas e tudo mais, por mais que se prove que não. John Bolton, o custo para manter John Bolton no cargo de conselheiro era muito alto para os Estados Unidos. Isso inibia algumas ações mais radicais. O interessante é que ontem mesmo Donald Trump disse que em relação à Venezuela, Trump, tinha ideias muito mais radicais do que o próprio Bolton. O nosso amigo lembra isso no seu longo e-mail. O segundo ponto que ele considera é o seguinte: tanto Estados Unidos quanto Israel sabem que a questão do Irã não se resolverá pela via diplomática nem pela via econômica. Acontece que, se os Estados Unidos tomarem peito, vamos dizer assim, a liderança nessa questão, atrairá muito a ira de Rússia, China, França, Alemanha, porque, afinal de contas, geograficamente falando, os Estados Unidos está longe demais do problema. Agora, se Israel tomar a dianteira, bem, aí a conversa é diferente, porque Israel é parte interessada, ou melhor, provocada no assunto. Se a Arábia Saudita, junto com Israel, participarem de uma grande ofensiva contra o Irã, bem, aí a conversa é diferente, porque afinal eles é que se sentem ameaçados e não os Estados Unidos, embora os Estados Unidos possam sim, eventualmente, dar algum apoio a Israel ou Arábia Saudita, enfim, qualquer um daqueles países que se sentem ameaçados diretamente pelo Irã. O terceiro ponto a considerar é que, se os Estados Unidos fizerem tudo o que Israel quer, do jeito que Israel quer, é evidente que não haverá apoio nenhum para Israel em questões muito pontuais, como as colinas de Golã, novos assentamentos na Cisjordânia e assim por diante. A carta é longa, mas o ponto mais interessante da carta, do e-mail, é o seguinte: olha, Donald Trump não é nenhum tonto, não é nenhum neófito no assunto, na política internacional. Ele deve ter decidido fazer de conta que está de briguinha com Israel e que ajudará sim o Irã. Está disposto a conversar. Tanto é que já sacrificou John Bolton para isso. Para não ser amanhã depois acusado de ter começado a encrenca. Então Donald Trump, fazendo de tudo agora para vender a imagem de conciliador. Do outro lado, Netanyahu está fazendo de tudo
para mostrar que com Israel não tem conversa. Agrediu, será agredido. Não foi por outra razão que Netanyahu voou até a Rússia para encontrar-se com Vladimir Putin, para dizer a Vladimir Putin, mas olhando no olho de Putin, nós atacaremos o Irã, ok? Netanyahu precisava olhar no olho de Putin para que Putin tivesse a certeza que sim, para Israel já deu. Não tem mais o que ficar enrolando. Por quê? Porque Netanyahu tem provas concretas de que daqui logo mais, se é que já não tem mesmo, o Irã estará apresentando as suas bombas atômicas, que será ruim até mesmo para a Rússia. Netanyahu ficou esperando 3 horas ontem em Sochi para falar com Putin. 3 horas, né? Putin deu um banco de chá, ou melhor, um chá de banco no líder israelense. 3 horas. Mas o recebeu. Então, Netanyahu, nesse caso, não teria ido pedir ajuda a Putin, mas dizer o seguinte: olha, Israel não pode mais contar com os Estados Unidos, Israel não pode contar com ninguém, só que quietinho nós não ficaremos. Será que Putin caiu na história? Evidente que lá, no mundo da alta política, todo mundo está sabendo de tudo. Isso só tem efeito, na verdade, para o grande público, para os discursos que se farão em relação ao grande público. Meu amigo fecha o seu e-mail dizendo que o Irã será sim atacado, os Estados Unidos tentarão passar ao largo disso, mas na verdade dando todo o apoio para Israel, se precisar de, digamos, de uma interferência direta americana, estará lá Donald Trump para isso. O Irã será sim atacado e, a partir daí, outros países que hoje desafiam o mundo não terão vida fácil. E a Rússia ficará na espera para ver o que sobrou da brincadeira. Essa é uma explicação. Uma explicação para salvar a pele de Donald Trump, que por aqui, evidentemente, todos nós gostamos. Mas eu prefiro pensar, sim, que Donald Trump está de caso muito bem pensado sobre tudo isso e não está virando o jogo de uma hora para outra. Eu prefiro pensar, e todo mundo prefere pensar isso. A amizade com Israel continua a mesma, só que já houve uma decisão lá atrás, antes do G7. Olha, não dá mais para conversar com o Irã. Agora o buraco é mais embaixo. Vamos aguardar. Muito obrigado pelo e-mail, Omar. Muito obrigado. Se tiver outras opiniões desse calibre, pode mandar. O canal agradece. Até depois, amigos.